Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Vlogmas nesse canal. A série, para você começar desde o primeiro lendo, eu acho que não. E amei o livro, gente. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Vlogmas nesse canal. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as minhas leituras do mês passado. E você acredita que eu achei que eu não iria ler tanto e no fim acabei lendo? Mas é o seguinte, eu consegui ler 4 livros porque alguns eu meio que finalizei, né? Que eu venho lendo arrastado de meses atrás e eu consegui terminar alguns. Um eu consegui ler dentro do mês, mas um não, 2 eu consegui ler dentro do mês. Gente, mentira, foi. Tô parando pra pensar aqui, foi um mês de leitura muito bom, sim, porque foi os 3, um só eu li de leituras anteriores. Os outros eu comecei todos dentro desse mês e terminei. E eu vou falar um pouquinho sobre eles com vocês agora. O primeiro lido do mês de novembro foi Peça-me o que quiser e eu te darei. Esse é um livro de uma série de livros, é o terceiro livro e a série é Peça-me o que quiser. O que se trata esse livro? Esse basicamente, ele vai falar na sinopse dele, tem 2 personagens principais, a Jude e o Eric. Esse livro se passa anos depois da história deles, a criação dos filhos, dos 3 filhos deles e a história de amor, como que tá desenrolando a história de amor depois desses anos e como que eles estão lidando com a criação de um adolescente e como ainda eles estão e os desafios para manter a chama da paixão acesa. Vou ser bem sincera com vocês, o que eu achei a respeito do livro. Esse livro não é o meu preferido. E eu gostei muito do primeiro quando eu li, mas o segundo e o terceiro, que é esse, eu não gostei tanto. É que eu acho o seguinte, o começo até o meio do livro, desses 2 últimos livros, eles não... Parece que só fica enrolando, sabe? Enchendo linguiça. E depois da metade do livro, o livro, a história desenrola de um tal jeito que você não consegue parar de ler e aí é por isso que você acaba dando a nota que você dá para ele. Se for parar para pensar, assim, se eu recomendo essa série de livros, eu acho que não. Apesar de que esse último livro eu dei 3 estrelas para ele, por causa mais do final, né? Assim, se for contar o desfecho no total, 3 estrelas. Mas se eu indico a série para você começar desde o primeiro lendo, eu acho que não. Acho que não vale tão a pena o tempo que você vai gastar lendo esses 3 livros, sendo que tem muitos outros livros que você fala, nossa, 1000 vezes melhor. E essa série de livros é da Megan Maxwell e ela é uma espanhola e engraçado que teve um tempo atrás, quando eu terminei o segundo livro, que eu estava no Twitter escrevendo a respeito do que eu tinha achado da minha leitura e marquei ela, e não é que a mulher viu, e eu não estava falando bem do livro, não estava falando que eu não tinha gostado tanto, mas enfim, é a realidade, né? A minha resenha é o que eu achei do livro, pode ser que tenha muita gente que goste muito, até porque ele é bem famoso aqui na Espanha, mas não foi assim aquele livro que você, nossa, precisa indicar para alguém. Não, não é esse livro. E esse livro foi o livro que eu já tinha começado a ler, não. Eu ouvi ele em audiobook e eu ouvia durante as minhas corridas ou quando eu vou para academia. E aí foi assim que eu terminei o livro. Mas eu senti que ele foi bem enrolado porque eu não tinha tanta vontade de ouvir porque eu não estava conseguindo me conectar com a história. E eu ouvi esse livro também em espanhol. Foi o primeiro livro que eu ouvi em espanhol. E a experiência foi muito legal em ler em espanhol. Foi engraçado porque quando eu comecei a ouvir, eu sentia muita dificuldade. E no final do livro já fluía muito bem, ouvi bastante, sabe? O pessoal falando em espanhol. Então, a respeito desse livro é isso. Foram 3 estrelas e não, acho que eu não recomendo você iniciar, se você está procurando um romance, iniciar por essa série. O segundo livro do mês de novembro foi um outro livro que eu ouvi em audiobook, porque o que eu tenho feito? Eu estou usando o aplicativo da Amazon, né, de livros, que acho que é
audiolivros, alguma coisa assim, audiobooks, não sei, eu vou deixar o nome certinho aí pra vocês na tela. Eu termino um livro, a minha meta é o seguinte, eu vou ouvir um livro em espanhol e intercalo com um livro em inglês, um espanhol e um inglês. Com o de espanhol eu já senti que fluiu super bem, aí eu precisava testar um em inglês, porque eu acho que, eu não sei, eu acho que eu sinto mais dificuldade em ouvir inglês, então isso vai me ajudar e vamos ver como que vai ser. Enfim, esse outro livro que eu ouvi, ele era a minha opção em inglês, que era, eu escolhi um livro da Colleen Hoover, porque eu amo a autora e eu falei, nossa, é um livro novo dela, então vou aproveitar, né, porque eu acho que não vai ter erro. E aí comecei a ouvir o audiolivro. O nome do livro é Heart Bones, mas agora já tem a tradução do livro em português e se chama Até o Verão Terminar. E do que se trata esse livro? Ele vai falar sobre uma moça que se chama Bea, não sei como pronuncia o nome dela, mas ela foi criada numa casa meio conturbada, só com a mãe era usuária de drogas e tudo mais, então ela meio que teve que se adaptar ali ao espaço onde que ela vive e ela está prestes a ir para a faculdade. Acontece uma reviravolta na vida dela e ela tem que passar um tempo com o pai, porque ainda ela não completou 18 anos, ela não pode ficar esse tempo sozinha e depois ir para a faculdade, ela tem que ficar esses 2 meses com ele. E ela vai passar o verão com o pai, né, só para ter esse tempo de conseguir meio que se libertar e ir para a faculdade, que é o que ela queria. Nesse meio tempo que ela vai passar o verão com o pai, né, ela acaba acontecendo muito mais coisas assim de reviravoltas. Ela acaba conhecendo um cara, rolar essa desfecho aí com o cara e a questão com o pai também. Basicamente, a sinopse do livro é essa. O que eu achei dessa história? Como eu disse, eu ouvi ele em inglês, então eu acho que eu senti um pouco de dificuldade de me conectar com os personagens. Eu achei uma leitura, escuta bem difícil, porque tinha bastante coisa que, bastante palavrinhas assim que eu não entendia o significado. Mas no geral eu consegui captar o desfecho do livro, o que o livro queria passar, a ideia central do livro. Como todo livro da Colleen, ela nos chama para um ponto, uma problemática dentro do livro, como todos os outros que eu já li dela. E nesse livro não foi diferente. O foco assim de chamada de atenção que ela chama é para o abandono infantil, a negligência com crianças, sabe? Tanto com os pais, quanto com crianças de ruas ou que seja, mas ela toca muito nesse ponto dessa problemática, né, de abandono. E eu acho muito legal isso dos livros dela, porque ao mesmo tempo que ela nos traz um romance, ela traz uma questão importante de ser falada e de ser pontuada e que abra nossos olhos para algo. No geral, como eu disse, eu não sei se eu me conectei muito com a história, assim, com os personagens. Não foi um livro que eu ficava que nem os outros dela, ai meu Deus, abraçava o livro, de tão assim emocionante que eu acho. E eu gosto muito da escrita da autora, eu gosto muito do jeito que ela aborda, assim, trazendo a problemática, mas na maioria das vezes também trazendo um romance, tipo, daqueles que você fica, nossa, maravilhoso. E nesse livro eu não consegui sentir essa conexão, sabe? Essa vontade de querer saber mais sobre os personagens, a vontade de ler, de ouvir mais. Eu achei, assim, mais que foi uma história, foi legal, assim, foi ok, mas não foi algo que eu, nossa, eu acho que eu esperava mais. Essa é a questão. Eu acho que eu esperava mais, sabe? Pode ser porque eu não... a questão da língua, pode ser que realmente eu não me conectei com esse livro e, enfim, essa é a minha opinião sobre ele. Por fim, eu dei 3 estrelas para o livro, porque eu acho que vale 3 estrelas, sim, não é um livro ruim, mas também não é um livro
maravilhoso. Então, para mim, ele tá nesse meio termo ainda, sabe? O terceiro lido de novembro foi um livro assim, que eu tava na consulta de dentista com o Igor esperando ele e eu tinha esquecido meu Kindle, eu não tava com nenhum livro físico e aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir o aplicativo do Kindle no meu celular, vamos ver. Não consegui abrir nada dos meus livros que eu tava em andamento e aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou procurar um livro aqui e vou ler, vou começar a ler algum livro do Kindle Unlimited. E foi isso que eu fiz. Fiquei lá na página olhando o que estava disponível para mim e achei esse livro. O nome dele é Com Amor Sinceramente Sua e a princípio eu achei que era uma autora brasileira e eu falei, nossa, que legal, esse aqui mesmo que eu vou ler. E no fim das contas, depois eu descobri que não, que é americana a autora e o nome dela é Megan Kim. E eu nunca tinha ouvido falar da autora, mas já gostei do livro, então vou falar do que se trata a sinopse do livro. Basicamente, a sinopse do livro é um e-mail que uma mulher manda para o chefe dela, meio que se declarando para ele. E o que acontece na história? Ele não sabe quem é essa pessoa e não consegue descobrir, porque o e-mail é corporativo, é dentro da própria empresa que o e-mail circula entre eles e só que não tem nome, então ele não sabe de quem que é. E ele fica querendo muito saber de quem é o e-mail. E é bem legal isso me chamou muita atenção, né? Da parte da sinopse. O que eu achei desse livro? Eu achei assim, que a ideia dessa caçada do cara não saber quem é e a gente sabe quem é a personagem e o jeito que ela vê ele e o jeito que ele trata ela sem saber quem é e ao mesmo tempo ele conversa com ela pelo e-mail que ele fica tentando desvendar, sabe, quem é a pessoa, é muito empolgante ver essa procura dele, a transformação do personagem também, porque o personagem é uma pessoa totalmente séria, uma pessoa ali focada no trabalho e a partir dessas trocas de e-mail dos dois, ele começa mais a se mostrar mais flexível, a se mostrar mais aberto, sabe? A se mostrar mais humano. E um lado que ela nunca tinha visto dele, mas também por estar apaixonada por ele, ela esperar que ele não seja só aquela pessoa que as pessoas não gostam e tudo mais. E amei o livro, gente. Eu li ele super rapidinho. Eu comecei, assim, li um pouquinho no dia do dentista e eu não peguei mais. Aí depois, no fim de semana, eu falei, vou ler mais um pouco desse livro. E li rapidinho, porque é bem aquele romance que tem um desfecho, assim, empolgante, que você fica querendo saber o que está acontecendo. Então, dei 5 estrelas para esse livro. Amei e super recomendo. É um livro até que curto, eu acho. Mas muito bom, vale super a leitura, bem aqueles que te tira da ressaca literária. Eu estava até conversando com uma colega minha esses dias atrás que eu me sinto, acho que numa ressaca profunda nesses últimos meses. Acho que por estar lendo muito livro de clube de livro, livros assim, sem eu olhar para o livro como esse e falar assim, eu tô com vontade de ler você, e ler. Então, para esse mês de dezembro agora, eu vou decidir que eu não vou ler nada assim de clube, não vou ler clube nenhum, eu só vou ler o que me der vontade e vamos ver como que vai ser. E o último lido do mês de novembro, que foi o livro do meu clube do livro, foi Gabriela Cravo e Canela, um clássico do Jorge Amado. Eu já começo dizendo nesse vídeo que se você não leu nada do Jorge Amado, você precisa parar tudo que você está fazendo e ler um livro dele, porque o cara sabe o que faz. E a sinopse desse livro basicamente é não só sobre a história da Gabriela, né, que é uma mulher que vem lá do sertão para Ilhéus à procura de uma mudança de vida. Ela chega na cidade toda bagaçada, sabe? Toda suja, sem banho, descalça, sabe? Toda maltrapilha e vem à procura dessa mudança, sabe, de vida. O livro, ele
mostra não só uma história de amor, sabe, entre ele e o Nassib, que é quem contrata ela, né, encontra ela e contrata ela para ser cozinheira dele, e os dois acabam se envolvendo, né? O livro não é só sobre essa parte romântica, mas também ele foca bastante na parte de transformação e desenvolvimento da cidade de Ilhéus, a partir da riqueza do cacau na época e tudo mais. E basicamente a sinopse do livro vai rodar entre essas duas partes, falando um pouco sobre a cidade de Ilhéus ali, os moradores da época, como era a época ali, como que as pessoas agiam, e também vai falar sobre o árabe Nassib e a Gabriela, né? Sobre o romance deles também. E o que eu achei do livro? Gente, eu vou ser bem sincera, antes eu nem sabia da existência do livro e eu nem sabia que o livro era do Jorge Amado, o Gabriela. Eu sabia sobre a história de Gabriela por causa da minissérie e eu gostava muito da história, sabe, em si. E foi muito legal eu ler o livro agora e entender o contexto geral da história, da literatura, o livro mesmo, né, a história na íntegra, assim, né. No geral, eu não tenho o que falar. Eu amo a história de Gabriela, eu acho um livro, assim, uma história sensacional. O que me pegou nesse livro foi a escrita, porque eu acho que no começo o escritor ele deixou muito arrastado, falando muito sobre o desenvolvimento lá da cidade e sobre questões políticas e tudo mais. Isso foi muito cansativo. Só depois, e eu esperando a tal da Gabriela, eu quero saber da Gabriela. E a Gabriela foi aparecer lá longe. Enfim, acho que vale super a pena você ler o livro por causa da história, porque a história é muito rica, é muito boa a história. Mas saiba que é um livro puxadinho de ler, viu? Pra mim ele foi um pouco cansativo, vou ser bem sincera. Mas a história vale muito. Esse livro me lembrou muito Mulherzinhas, da Louise. Porque Mulherzinhas, a história é maravilhosa, gente. Maravilhosa a história. Só que a escrita da autora é insuportável. Nossa, muito difícil de ler. Só que a história, nossa, vale demais, sabe? Vale demais, demais, demais. Esse livro Gabriela foi isso, a opinião sobre ele. E nesse livro eu dei 4 estrelas, só não dei 5 por causa da escrita do autor nesse livro, que foi difícil de ler. Mas ele valeria super 5 estrelas se tivesse sido mais fácil a leitura. Esse livro também eu tenho um melhor coach, que nos outros eu não tive, porque 2 deles foram audiolivros, então não teria como eu marcar, porque eu estava ou fazendo algum exercício ou fazendo outra coisa. E o terceiro eu não marquei nada, e esse eu tenho um melhor coach para vocês, que é o seguinte: nada sei das estrelas, mas as vejo no céu, são a beleza da noite. E eu achei muito, sabe, fofo essa parte dela falando sobre as estrelas, e amei e marquei essa como a minha melhor citação do livro. E esses foram os meus lidos do mês de novembro. Eu fiquei até impactada quando eu comecei a fazer as minhas resenhas e falei, nossa, eu achei que eu ia ler 2 livros só no mês e acabei lendo 4, mas fiquei bem feliz até, porque 4 é a quantidade de livros que eu geralmente consigo ler no mês, e fazia tempo que eu estava rendendo assim nas minhas leituras, e eu gosto muito de ler, então eu queria conseguir até ler mais, só que eu acho que eu me vejo como uma pessoa que não lê tão rápido, mas enfim, cada um no seu ritmo, né? O importante é desfrutar da leitura. E espero que vocês tenham gostado, e pro próximo mês tomara que eu leia bastante também, né? Vamos ver. Depois eu venho contar pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!